Fato, sem a música a vida seria um erro, já dizia o Nietzsche, vulgo Bigode. E se você está aqui nesse canal que vos fala, você usa a música até para fazer faxina. Traduzindo, ela é o seu combustível. Troço engraçado essa invenção humana, que pode ser trilha para sua raiva do mundo, para fazer uma reflexão existencial, para sua festa dançante do final de semana, e obviamente para você curtir a sua fossa maligna por causa de alguma morena maldita que rasgou o seu coração em pedaços. Sim, isso foi bem pessoal. O fato é que existe uma música para cada momento emocional desta vida torta dodinho que nós vivemos, meus caros e minhas caras. E no caso da New Romantic, como o próprio nome sugere, este movimento foi porta-voz de muitos corações partidos e choros debaixo do chuveiro. E como diabos a gente consegue às vezes se pegar chorando ali, ouvindo o Ordinary World e, sei lá, a True? Bom, é sobre este subgênero, essa vertente da New Wave que a gente vai falar hoje. Chega mais! Pode expressar o seu romantismo de várias formas diferentes, desde um hardcorezão até numa música regional de algum país. Mas na música pop, esse papo de amores perdidos e letras açucaradas parecia ser uma regra em quase toda banda ou com quase todo cantor, até mesmo antes dos anos 80. Certo, mas e a New Romantic? Como começou? Como tudo na música flui e junta elementos de outros gêneros e por fim se fragmenta, com a New Wave foi exatamente a mesma coisa. De dentro da nova onda surgiu o movimento da New Romantic. Não que dentro da própria New Wave já não tivessem letras melancólicas e melosas. Um exemplo, a açucarada Time After Time, da rainha Cindy. Com o advento do punk e os seus braços aí, como o post-punk e a New Wave, surgiram os clubes onde os jovens da época iam se encontrar para dançar e exibir o seu visual exótico, muito influenciado aí pelo próprio gótico. Na real, algumas coisas até se confundem, fica difícil você distinguir o que é o que. Mas a New Wave tinha aquele lance de misturar tudo numa coisa só, coisas do passado e do presente, sempre num efeito assim bem coloridão. E um dos caras que mais se destacaram dentro dessa moda foi o Boy George. Boy George, assim como basicamente todo jovem daquela época, foi influenciado pelo saudoso David Bowie e os primórdios da cultura glam. O visual era uma coisa importante e impactava, e o som ia na mesma direção. A galera confunde o estilo New Romantic com a New Wave, talvez muito pela nomenclatura, com sempre o New ali. Mas enfim, o movimento New Romantic tem este nome por se embrenhar quase que exclusivamente para o romantismo, muitas vezes piegas e até exagerado, porém bom demais. Embora românticos, a gente tem que acertar uma pinga aqui.
E isso não quer dizer que as músicas eram sempre lentas e melancólicas. O ritmo das músicas podiam ser agitadas e dançantes, e mesmo assim terem letras que falam sobre amor e paixões, relacionamentos, alegrias e sofrimentos. Coisas que acontecem com todo mundo que tenta se enfiar num namoro sério. Óbvio que todo mundo, mesmo os mais brutinhos ou as mais brutinhas, acabam se identificando com uma ou outra balada. A não ser que você viva dentro de uma caverna isolado da sociedade, você já teve o seu coração aí disparado por uma caboclinha ou por um varão. E no meio do caminho ele foi despedaçado, né? A coisa toda começou bem no início dos anos 80. Teve o seu epicentro na Inglaterra e Irlanda, onde existiram grandes mudanças de comportamento e nas roupas da piazada daquela época, seja no seu dia a dia como nos rolês e noitadas, onde eles frequentavam os famosos clubs. Teve também um outro rótulo para New Romantic, o futurista, porque a turma começou a fazer vários penteados diferentes, usando gel nos cabelos, pondo ele pra cima e muito influenciado pelo post-punk e obviamente pelo Robert Smith. E cada um dava um jeito de ficar mais estilosão que o outro. E tinha também uma forte influência do Kraftwerk, que já brincava com esse lance mais futurista. E sério, os cabelos eram uma coisa bem importante nesse rolê todo. Olhem os cortes e penteados do Simon Le Bon, do John Taylor, Alison Moyet e do Mike Score. Esse último caiu, ou ele tirou pra lavar, infelizmente. Tudo começou com uma brincadeira e um projeto chamado Bowie Nights. Uma vez por semana, o tal projeto acontecia em uma casa chamada Blitz. Esse rolê se tornou tão relevante e importante para o cenário que desde a turma que discotecava até os funcionários da casa, como porteiros e chapeleiros, viriam a se tornar membros das futuras bandas da cena. A coisa era tão bem organizada e levada a sério que essas festas foram as primeiras a terem flyers, hosts e um start de dress code, que era uma turma que barrava um pessoal na porta que não tivesse vestido a caráter. Nesse rolê do Bowie Nights, se criou uma verdadeira subcultura comportamental e, consequentemente, uma outra subcultura musical. O Rusty Egan, do Visage, era o DJ da casa. Já o Boy George, que dispensava apresentações, trampava na chapelaria. E o Steve Strange, também do Visage, era o host da casa. Simplesmente, a Blitz foi o epicentro de tudo. Já deu pra sacar que um dos maiores ícones desse movimento foi o David Bowie, mas dá pra pôr no meio desse balaio o Gary Numan. Uma coisa crucial no som dos New Romantics, os sintetizadores. Todos eles usavam. A grosso modo, a gente pode dizer que eles são netos do Kraftwerk com o David Bowie e filhotes do Gary Numan junto com o Human League, que são os pais da primeira escola de synth pop que influenciou os novos românticos. O visual era meio certinho, engomadinho e limpinho. Isso, claro, se não fosse o lance dos homens usando maquiagens femininas, que na época era um tabu. Talvez essa atitude fosse uma oposição ao movimento anarcopunk, que ia na contramão dessa coisa limpinha e certinha, onde o visual era pesado e fazia forte oposição político-social lá na Inglaterra.
Mas vamos pro som. O carro-chefe, os expoentes dessa vertente romântica da New Wave é o Spadal Ballet, o Yazoo e os dois mais, Duran Duran e Culture Club, além também dos que eu já citei ao longo desse vídeo. Claro que essas são as principais das várias e várias outras bandas que surgiram dentro e fora da Inglaterra, inclusive até aqui em terras brasílias. Um dos caras que foi influenciado por essa escola foi o Rich, da Eterna Menina Veneno. Observando bem tantas letras açucaradas aí, tanto romantismo, dá pra gente brincar e dizer que a New Romantic era o emo antes do emo. Ou então o lado emo da New Wave, né? Brincadeiras à parte, pra finalizar o vídeo aí, esse movimento só teve banda legal, cara, e deixou saudade de um tempo que já faz tempo passou. Saudade dessa época aí, apesar de eu ter nascido em 84.